Show me the money. Fala pessoal, muito bom dia. Segunda-feira, 11 de setembro de 2023. Bom, vamos começar o noticiário. Lembrando que na sexta, o Ibov fechou em queda de 0,58, ali nos 115.313 pontos, recuando 2,19% numa semana mais curta e com menor liquidez por conta dos feriados de quinta aqui no Brasil, do Dia da Independência, e segunda-feira nos Estados Unidos com o Dia do Trabalho. Não à toa, o volume negociado da sexta ficou bem abaixo da média, foi de 17 bilhões e 100 milhões de reais. E para os especialistas, o índice acabou repercutindo majoritariamente as notícias da quinta-feira, quando a B3 estava fechada. O recuo, por exemplo, dos ADRs da Vale aconteceu em meio ao anúncio da China sobre um aumento da supervisão regulatória do mercado de minério de ferro para reduzir violações e manter a ordem no mercado, como eles dizem. Então, não à toa a gente viu a Vale caindo quase 2%, puxando o índice para baixo, na última sexta, CSN movimento parecido, até os em Minas, caindo 1,3%, enfim. Mas a sessão também não foi das melhores nos Estados Unidos. O S&P conseguiu interromper 3 dias consecutivos de queda e subiu 0,14%, enquanto o Dow Jones e o Nasdaq subiram respectivamente 0,22% e 0,09%, Movimentos mais curtos, e quando a gente olha na semana, os três acumularam queda de 0,75%, 1,29% e 1,93%, respectivamente. Lá, muito receio, de que o Fed possa voltar a subir juros, não agora em setembro, mas ali em novembro, dado os dados macroeconômicos mais fortes, como o PMI de serviços de agosto, livro bege e alta do petróleo pesando, portanto, no humor. O dólar fechou praticamente estável, com uma leve queda de 0,02 a 4,98, Olhando para a abertura de hoje, os futuros de Nova York e Bolsa da Europa operam em alta. Os investidores estão ansiosos pelos dados de inflação na maior economia do mundo, depois de uma série de dados econômicos mais fortes do que o esperado na semana passada. E os agentes do mercado estão prevendo atualmente uma probabilidade de cerca de 40% de um aumento em novembro, após uma pausa prevista para setembro, de acordo com a ferramenta FedWatch do CME Group. Olhando aqui, portanto, para o que a gente tem que prestar atenção em termos de agenda, inflação é destaque. Na quarta será divulgado o CPI lá nos Estados Unidos. Teremos na quinta o PPI. E no mesmo dia, os investidores vão conhecer as vendas do varejo em agosto, além da sexta-feira termos a produção industrial, além aquele dado de expectativa sobre a inflação da Universidade de Michigan. Tudo isso, portanto, ao longo dessa semana nos Estados Unidos. Na Europa, tem decisão do Banco Central Europeu. A maior parte das projeções espera uma manutenção na taxa em 4,25%, mas 40% dos consultados acredita numa evolução de 0,25%, levando a taxa para 4,5%. E na China, a semana vai ser marcada por dados sobre concessão de crédito, indicadores de atividade econômica, como produção industrial e vendas no varejo, ambos previstos para sexta-feira. Então, pode fazer preço. Aqui no Brasil, vamos prestar atenção principalmente para o IPCA, referente ao mês de agosto, vai ser divulgado amanhã pelo IBGE. Fechado? Bom, números, que é o que no fim do dia importa. Essa é Dow Jones, S&P, Nasdaq, futuros, subindo 0,22, 0,43, 0,63 nesse momento. Na Europa, bolsas também subindo entre 0,5% e 1% nessa manhã de segunda-feira. O Brent recua 0,29 a 90 dólares e 39 cents. O minério de ferro sobe mais de 2%, em Dalian 2,41%. O futuro em Singapura subiu 3,7%. Isso na expectativa de que novos estímulos sejam divulgados ali na China. A gente teve o fim do compulsório, vindo nessa semana. Também lá na China, a expectativa de que cada vez mais o governo consiga incentivar uma demanda de curto prazo, o minério avançando bem nessa perspectiva, seguradoras podendo comprar uma parte maior em ações, enfim, notícias que surgiram aí ao longo dos últimos dias e que estão fazendo preço. E nas criptos, sem muita novidade, ambiente ainda mais fraco, Bitcoin caindo 0,59, Ethereum 2,26. No noticiário do dia, prestar atenção, saiu uma notícia na coluna da Malu Gaspar, lá no Globo, dizendo que a Americanas protocolou na Justiça de São Paulo
uma petição que deve acirrar ainda mais a guerra de versões e de acusações em torno das responsabilidades pela fraude de mais de 20 bi na empresa. O documento de 34 páginas é uma resposta a petições anteriores protocolada pelo Bradesco e pelo ex-CEO Miguel Gutierrez e a acusação, feita ali pelo executivo na CPI da Americanas. Na petição, a varejista sugere que o banco e o executivo fizeram um conluio para atacá-los e apresenta cópias de e-mails obtidos pela investigação interna sobre a fraude que até agora não tinha vindo à tona, tá? Então vamos acompanhar porque realmente começa a ficar uma história ainda mais complexa a respeito desse tema. A segunda notícia é que a XP iniciou a cobertura no setor de petroquímica com a recomendação de compra para a Unipar e neutro para Bradesco, apesar do ciclo petroquímico jogar contra as perspectivas do setor no curto prazo, e os analistas dizem que estão cautelosos em relação ao setor, dado o ambiente de baixos preços e spreads, deve continuar pelo menos nos próximos trimestres, e não vendo completamente isso refletido nos números do consenso, mas mesmo assim, então, recomendação de compra para Unipar, principalmente por conta de múltiplos menores, justificando a recomendação diferente para a Braskem. E por fim, a Argentina terá de indenizar os ex-sócios da YPF Petersen e Eton Park em aproximadamente 16 bilhões de dólares. A decisão é do Tribunal de Nova York, nos Estados Unidos, segundo divulgou ali o Valor Econômico. A justiça norte-americana considerou que a reestatização da petroleira foi realizada ilegalmente em 2012, quando a presidente Cristina Kirchner decidiu pela reestatização. Os dois ex-acionistas eram investidores da empresa. Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e uma ótima semana. Tchau, tchau.